Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, neste dia de bênçãos e vitórias que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós não podemos deixar de maneira alguma que os pensamentos negativos venham tentar ofuscar a palavra de Deus em nossa mente e em nosso coração. É muito comum ouvir pessoas dizerem: eu orei e não deu certo. Creia, a palavra de Deus é eficaz quando nós usamos a palavra de Deus. Eu sou Helena Cristina Ferreira, esse é meu canal do YouTube que posta vídeos da palavra, vídeos que têm alcançado muitas pessoas, que têm sido abençoadas com o poder da palavra. Quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube. Hoje, a palavra de Deus para as nossas vidas é: você sabe vencer o poder do inimigo? Você sabe vencer? Vem comigo em 1 Samuel, o capítulo 17. Olha o que diz o verso 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. A luta de Davi, o confronto de Davi com Golias, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, ao qual o exército de Israel, possuidor de muitos homens de guerra, inclusive os irmãos de Davi, todos esses homens valentes sucumbiram com medo de Golias, o filisteu. O Golias estava acima da capacidade daqueles homens. Golias era forte, era alto, era bem equipado com armas de guerra. O Golias, ele usava de afrontas verbais, ele usava de afronta física, mostrando o seu corpo forte, o seu armamento pesado. E o exército de Israel, dos homens do exército de Israel, acostumados a lutar, ficaram amedrontados com a capacidade de Golias. E nenhum se habilitava a ir e derrotar esse homem. Até que Davi desce ao local do confronto, ao arraial do confronto, e observa aquele cenário e não aceita. E chega até o rei e se propõe a enfrentar Golias. A princípio, o rei Saul olhou para Davi, que não tinha biotipo de guerra, de combate, e diz que ele era muito jovem para essa missão. Mas Davi estava determinado a derrotar Golias. Você está determinado a derrotar os Golias que se levantam no seu caminho cotidiano? O Golias da dívida, o Golias da calúnia, da difamação, da intriga, da derrota, da enfermidade, do desemprego. Você sabe como enfrentar os Golias espirituais, que são as opressões malignas que têm assolado tantas pessoas, vítimas de dardos e setas do diabo, que colocam em suas mentes que eles não são nada, que não vão vencer, que são pessoas insignificantes, que ninguém liga. Em nossa vida, nós estamos rodeados de Golias, que são os nossos adversários, os nossos inimigos de guerra, como foi na Bíblia. Só que a nossa guerra hoje não é uma guerra armada, não é uma guerra equiparada de mísseis, de armas poderosíssimas. As nossas armas são espirituais em Deus. Nesse confronto nós já vemos a diferença, que o exército de Israel eram homens habilitados para vencer a guerra. Davi era um pastor de ovelha, porém ele tinha o coração segundo o coração de Deus, temente a Deus, um homem que depositava toda a sua confiança na capacidade sublime de Deus de socorrer ele.
É desta forma que nós temos que agir diante dos nossos adversários, dos nossos inimigos que se levantam contra nós, que se levantam em direção da nossa casa, da nossa família, que vem tentar atacar áreas da nossa vida. Como você tem se armado diante do poderio destrutivo dos inimigos espirituais, materiais, emocionais que vêm te encurralar nesta vida? É essa a pergunta desse vídeo de hoje. Sabe por quê, meu amigo? Deus é aquele que ouve o clamor do que pede socorro. O Davi, quando ele se preparou para enfrentar Golias, o Davi não foi pela capacidade dele, porque comparado Golias, os homens de Israel, e ele, um jovem pequeno, que nem era do exército de Israel, o Davi não teve um treino militar que fosse uma preparação para ele vencer. Levando para esta visão, ele já estaria morto, derrotado. Mas quando o Davi entrou no combate, o Davi entrou com a força que vem de Deus, com a capacidade que vem de Deus, que nós não podemos esquecer o tempo todo. Quando você entrar numa batalha, estiver em luta, em guerra espiritual, sobrecarregado de problemas, de situações que fogem ao seu controle, nunca se esqueça do que está aqui em Efésios 6, o capítulo 6, o verso 10 em diante, que fala da armadura de Deus, que é o que nós temos que ter diariamente para vencermos as guerras e as batalhas que surgirem em nossas vidas. E o verso 10 diz assim, do capítulo 6: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus. Temos que ter todas as armaduras de Deus, as armas espirituais, para colocarmos por terra o mal que se levanta em nossas vidas. E onde estão essas armas espirituais? Oração, jejum, a palavra do Senhor. Oração que nos deixa em comunhão com Deus. Ninguém pode ter uma vitória vindo de Deus se não ora, se não fala com Deus em oração. Jejum, nós precisamos aprender a ter uma vida de jejum, de abstermos de muitas coisas para termos uma vida consagrada a Deus, consagrar nossa vida em jejum ao nosso Deus, nos prepararmos espiritualmente para vencermos as ciladas do diabo, que usam pessoas, situações para tentar nos colocar no chão. E a arma mais poderosa que é a da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o próprio Deus falando conosco. Aqui está toda a direção para a sua vida e para a minha vida. Aqui tem todo o socorro que necessitamos, como colocar por terra o mal que se levanta contra nós, aprendemos a ter uma conduta de vida compatível com a vontade de Deus. E só vamos conseguir tudo isso quando nós tivermos a disciplina de todos os dias ler a palavra do Senhor, buscar entender a maneira como Deus age, ver a natureza sublime do nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente. Quantas pessoas estão sendo derrotadas porque o problema que elas vivem, elas colocam o problema como um Golias e Deus como uma coisa pequenininha, como se Deus não tivesse capacidade para socorrê-la. Tem momentos que nós ficamos assim, achamos que não temos condições de ter uma mudança em nossas vidas, que Deus não está vendo, que Deus não tem poder para fazer. Mas em Davi não existia esse tipo de pensamento. Davi confiava por inteiro em Deus. Quando ele entrou no confronto com Golias, ele entrou na certeza que Deus estava com ele, que o nome do Senhor não seria escarnecido pela boca de Golias, na certeza que Deus ia dar toda a direção para ele derrotar o Golias. E foi tão real e verdadeiro essa postura de Davi, que com uma funda e uma pedra, Davi colocou o gigante por terra. Você não vai precisar de muita coisa para poder colocar o mal por terra, para pôr ordem na sua vida, para ter uma vida feliz,
se você tiver o Deus Todo-Poderoso e invocá-lo no dia da angústia, no dia da aflição, da solidão, da perda, do desespero. Pare e pense, se todos nós começarmos a orar para os lugares de conflito, a guerra vai cessar e a bandeira da paz vai se levantar. Quando você tiver a prática de buscar em Deus oração, todo aquele descontrole emocional que tem atingido a sua alma vai cessar, você vai ter calma, vai ter uma quietude vindo do Espírito Santo e o Senhor vai te dirigir para vencer, vai conseguir enxergar na palavra do Senhor as saídas para todas as coisas. E o principal, que Deus tem um plano maior para a sua vida, de salvação, de vida eterna. Que nesta tarde você se levante com as armas que o Senhor te deu, da palavra, da oração, do jejum, e derrote toda a força do mal que tenta destruir a sua vida. Receba essa palavra neste dia de hoje, porque o Senhor é contigo. Não entregue os pontos diante das lutas da vida. Maior é Deus. Amanhã estaremos de volta. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, ativar o sino das notificações para receber os vídeos novos e vamos juntos nesta obra vinda do coração do Senhor, em nome de Jesus.